Este senhor diz ser vítima de burla por parte de um suposto responsável da Polícia Nacional. Ligou-me um senhor identificado por Soares Pedro, superintendente-chefe, né, da UPD, unidade de protocolares, né, dizendo que é tio da menina, recebeu uma queixa e que ele gostava muito de me ajudar, sabendo que o senhor tem família, tem filhos, então vou lhe passar o número do advogado para ver como é que vocês vão resolver essa situação. Eu disse, está bem, pode passar o número do advogado. Passaram-me o número, ele viu que eu não estava a ligar, porque na altura também estava ocupado, né? E retomou a chamada. Então eu te passei o número, até agora não. Eu disse, não, estou um pouquinho ocupado. Não demorou, o advogado retoma a chamada. O senhor fulano, senhor, o senhor, nós estamos aqui no gabinete jurídico em função de uma queixa que nós recebemos. Eu sou o advogado da família, é que a mãe já está toda desesperada, o pai é da PJ e o senhor é assado, é cozido. Eu disse, tá bom, então o que é que nós podemos fazer? Nós já privamos o telefone da menina, já lhe cortamos o cabelo, o senhor assediou a menina, ela só tem 15 anos. 15 anos? Mas ela me disse que tinha 20. Não, ela te mentiu, porque ela gosta de ficar com homens assim como o senhor. Eu disse, tá bom. E o que é que nós podemos fazer? O senhor tem que depositar, tem que fazer uma transferência de 300 mil kwanzas para retirar a queixa. Eu disse, isso é muito. Mas tens que fazer, senão nós podemos instaurar um processo e o senhor ir para a cadeia. Eu disse, tá bom, vamos fazer como? Vamos te mandar o número do IBAN. Eu disse, mas esse dinheiro é muito, eu não tenho como fazer esse valor. Discutimos, baixou para 200, discutimos, baixou para 100, discutimos, falei, só tenho aqui 20 mil. Só tenho 20 mil kwanzas. Tá bem. Cheguei até o Prenda, falei também com os colegas. Na verdade tinham os amigos do DIP. Fui para lá, expus o caso, no dia seguinte já, né? Pus o caso e conseguimos fazer a transferência e a partir dali já não me ligaram. Me ligaram no outro dia para receber a metade. Eu disse, não, estou aqui no sítio X, vem já buscar todo o valor em mão. Mas não, nós, vem buscar os valores em mão. Nós. A partir daí já não ligaram mais, até hoje. E o processo foi seguindo, e graças a Deus a Polícia Nacional conseguiu encontrar os infratores. Entretanto, a Polícia Nacional nega haver cumplicidade entre responsáveis da corporação e miliantes. Na sequência de várias denúncias que fomos recebendo, seja pelas redes sociais, seja pelos nossos piquetes, procedeu-se aqui na província de Luanda a abertura de 2 processos. Estes 2 processos geraram 2 mandados de detenção e o cumprimento desses mandados de detenção foi feito por operacionais da Direção de Investigação de Ilícitos Penais da Polícia Nacional na província de Cabinda. Essa diligência resultou na detenção de 13 suspeitos, entre os quais 2 senhoras, portanto 2 cidadãos de sexo feminino, e apreensão de 18 telemóveis, bem assim um multicaixa, cartão multicaixa que era utilizado para as várias ações de burla que estes elementos realizavam. Dado o número de processos que foram abertos na província de Luanda, após a regularização da detenção na província de Cabinda, tanto os detidos foram trasladados aqui para Luanda, onde o processo corre os seus trâmites. Do ponto de vista de modus operandi, eram essencialmente 3. 2 deles com recurso a perfis falsos no Facebook. Um primeiro, onde usavam imagens de pessoas famosas na sociedade e também pessoas carentes, pedindo ajuda às suas vítimas. As suas vítimas depositavam os valores e só depois do depósito desses valores é que apercebiam-se de facto que estavam diante de uma burla. Para os casos registados foram depositados valores até 2.400.000 kwanzas. Um outro modus operandi com recurso a perfis falsos no Facebook
utilizavam mulheres atraentes, portanto pediam amizade a homens, depois da troca de nudes, como se costuma dizer, chantageavam o indivíduo, tanto seja com pedido de valor por meio de um parente que aparecia, dizendo que a pessoa era menor e que se não procedesse ou se não pagasse algum valor, tanto podia ser denunciado às autoridades, tanto assim as vítimas pagavam o dinheiro. Um outro modus operandi, tanto nessa situação, era pedir, né, portanto, depois de ameaçar a vítima em como as imagens seriam divulgadas nas redes sociais e também por essa via as vítimas davam dinheiro. O terceiro modus operandi, portanto, era com recurso a chamadas telefónicas e a mensagens, onde não só prometiam emprego em troco de dinheiro, mas também mandavam mensagens como para atualizar o cartão multicaixa, para atualizar dados da conta bancária, e aí conseguiam, portanto, engendrar as suas burlas. Uma das vítimas que nos deu a entrevista há bem pouco tempo disse que recebeu mensagem, um telefonema, a dizer que os burladores, um dos burladores era um comissário da Polícia Nacional. Entretanto, faço uma relação com os dizeres do comissário que é o responsável da DIP. Na apresentação da DIP em 2020, disse que este órgão foi criado justamente para prevenir esses crimes, porque na altura estavam a ser bastante acentuados. Hoje por hoje, como é que estamos? Há, de facto, responsáveis, digamos, da Polícia Nacional à volta disso? Não? Como é que estamos em relação a isso? Bom, como nós dissemos, são perfis falsos. Esses perfis falsos usam ou utilizam imagens de pessoas conhecidas como pessoas do governo, artistas, autoridades administrativas, policiais e até militares. Portanto, acredito que a televisão pública de Angola terá feito uma reportagem onde inclusive detectou-se que a primeira-dama era uma das pessoas, a primeira-dama da República era uma das pessoas cujo perfil era mais falsificado. Aqui aproveitar e enaltecer o grande trabalho feito pelos operacionais do DIP, tanto como podemos explicar, é um processo investigativo que começou em Luanda e foi parar em Cabinda. Dizer que as investigações continuam, portanto ainda continuamos a colher mais dados, pensamos que não vamos ficar por aqui, vão haver outras detenções, outras apreensões e esclarecimento de outros crimes. Então descarta-se a possibilidade de haver responsáveis da corporação que está a representar à frente destas burlas? Bom, dos casos que nós temos, nem responsáveis da corporação, nem responsáveis do governo, portanto, o que se está a constatar é que utilizava-se indevidamente a imagem dessas pessoas em perfis falsos com o objetivo de obter as vantagens que aqui referimos. Em 2020, o diretor da Direção de Investigação de Ilícitos Penais, comissário José Carlos da Piedade, afirmou em conferência de imprensa que o órgão que dirige foi criado com o sentido de reforçar a capacidade de dar resposta à situação da criminalidade, quanto à prevenção, como do ponto de vista de investigação e instrução processual. Mas hoje por hoje os crimes continuam a acontecer de forma vertiginosa. Questionado mais uma vez sobre o aumento de casos de criminalidade, o porta-voz da Polícia Nacional justifica nos seguintes termos. Estamos a falar que o DIP foi lançado há 2 anos atrás e há 2 anos atrás nós já tínhamos isso ou esse tipo de crimes como preocupação. Então, o número de queixas é significativo e, acima de tudo, os valores que são movimentados ou que são retirados das vítimas são mesmo valores avultados. Por que há este número tão elevado deste tipo de crime? Bom, este tipo de crime depende de grande maneira da sensibilidade ou da predisposição da vítima. Porque vamos imaginar uma situação concreta. Alguém que você não conhece liga para si e diz que conhece-lhe de algum sítio onde você não se lembra muito bem, mas está a ligar para propor um negócio. Portanto, você em princípio não tem noção da pessoa. Às vezes esse negócio é sobre um bem, sobre um carro, sobre uma moto, sobre alguma coisa que você viu na internet. Não visualizou o objeto pessoalmente, não testou se está em condições ou se não. Você faz o depósito. Portanto, como disse, é um tipo de crime
que depende muito da postura da vítima. A Polícia Nacional apresentou nesta terça-feira em Luanda 13 cidadãos detidos, indiciados dos crimes de coação, burla qualificada e associação criminosa. O ato ocorreu na Direção de Investigação de Ilícitos Penais, DIP, órgão de investigação da Polícia Nacional. Antônio Samuchichi, Portal a Denúncia, em Luanda.